Pepa consegue quebrar mais um tabu. É a primeira vez na era dos pontos corridos que o Sport, nos primeiros 5 jogos, não consegue vencer um jogo. Campanha ridícula, patética, comandado pelo seu treinador, que fez campanhas ridículas na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano também. A gente ganhou do Retrô, sendo humilhado em plena Ilha do Retiro. É o acúmulo de jogos ridículos na temporada que já se torna insustentável a permanência de Pepa. E não é de hoje, não. Desde o jogo passado já era para ele ter sido demitido. E ainda não demitiram. Recadinho para a diretoria do esporte. Vocês vão insistir com Pepa? Vão deixar Pepa aí no comando técnico para perder e apanhar de novo para o Fortaleza? Ah, que por sinal, por falar em tabu, primeira vez na história que o Fortaleza venceu na Ilha do Retiro. Adivinha quem era o treinador? Pepa. É um show à parte o trabalho de Pepa no comando técnico do esporte. Hoje, mais uma vez, a escalação ridícula. O 2-1 não traduz nem um pouco do que foi a partida, porque poderia ser muito mais. Era para ser uns 3-4-0 só nos primeiros 25 minutos de jogo. O Corinthians cansa, o Sport melhora, vence o primeiro tempo por 1-0. O placar mais mentiroso do século no primeiro tempo foi o Sport estar vencendo esse jogo, porque o placar não traduz nem um pingo do que foi a partida. E vai para o intervalo. Pepa tem a possibilidade, o jogo entrega para Pepa a possibilidade dele organizar melhor a equipe no intervalo, dele promover alterações que melhorassem o desempenho da equipe e o Sport poder até segurar 1-0. Ou, no pior dos cenários, tomar um empate. Pois bem, ele não faz nada, o time estava uma baderna, volta uma baderna, a gente toma um empate, toma a virada, Pepa mexe mal, mais uma vez o Sport perde e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui em tela para vocês a tabela, né? Ninguém tá surpreso, né? Óbvio. 8 jogos na Neoquímica Arena, 8 derrotas e, no mínimo, o Corinthians faz pelo menos 2 gols, no mínimo, e mais uma vez a história se repetiu. Se pegar os últimos 8 confrontos, o placar mínimo que o Corinthians constrói de gols a seu favor é 2 gols. No mínimo, 2, 3 ou 4 gols o Corinthians sempre marca. E hoje a história se repetiu e já estava claro que isso iria acontecer. Bom, o Sport lanterna da competição, 1 ponto conquistado em 5 jogos, nenhuma vitória, óbvio, apenas um empate, 4 derrotas, 8 gols sofridos, 3 gols marcados, é basicamente o pior ataque da competição e a segunda pior defesa nesse momento. Então assim, gente, o que é que sustenta o trabalho de Pepa, sendo bem sincero? Temos uma semana aí para o jogo do Fortaleza. Vocês acham que o Sport vai ganhar? Eu não acho. Com o Pepa, vocês acham que o Sport soma quantos pontos nos próximos 5, 6 jogos? No máximo 2, 3. Empata os 2 jogos ali, ou ganha um e perde o resto. Essa é a tendência. Que daqui a 5, 6 rodadas a gente esteja afundado cada vez mais na lanterna, consequentemente na zona de rebaixamento e se aproximando cada vez mais da Série B. Com Pepa. Tirando Pepa, tem uma boa possibilidade desse time começar a crescer, como ele mesmo disse, né? O time tem muita margem para crescimento e tem que crescer, é crescer para lá, crescer para cá. Mas com você, Pepa, esse time não vai crescer para canto nenhum. Vai crescer, é a probabilidade do Sport cair para a Série B com você e com o seu trabalho ridículo, tá? Bom, vamos passar aqui para os gols da partida, análise do jogo e também a análise individual de cada jogador. Antes disso, e do trabalho sem vergonha de Pepa, né? Antes disso, o recado do nosso patrocinador aqui, a Montenegro Cargas. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Quando a gente vai para a escalação, eu não vou nem detonar muito mais Pepa não, gente. Eu vou detonar essa diretoria sem vergonha. Primeiro, contratar Arthur Souza é uma piada. Esse jogador é uma comédia, com todo respeito a ele, é fraquíssimo. Não tem a menor condições de capacidade de vestir a camisa do esporte. Não tem velocidade, não tem explosão, não tem capacidade técnica para fazer um pivô ali com consistência durante a partida, não tem capacidade técnica de achar um bom passe, achar uma ótima finalização. O que é Arthur Souza em campo, cara? De coração, gente, o que é Arthur Souza em campo? E Pepa continua insistindo com Arthur Souza. Ao invés de colocar algum falso 9 ali, como um centroavante, um Carlos Alberto ou um Leno Lobato, que funcionaria bem mais do que colocando Arthur Souza de centroavante. Só que a crítica vai direcionada para a diretoria. O que é que vocês pensaram ao contratar Arthur Souza, velho?
De coração. O ruim de você contratar um segundo reserva, aquele jogador que fica como terceira opção, é que em algum momento ele vai ter que ser utilizado. E ele vem sendo utilizado com certa consistência, com recorrência. E não fez nada até o momento. E não vai fazer nada. E a culpa é da diretoria que contratou ele. E a culpa é do senhor Pepa que continua colocando ele. E aí vamos lá. Cansei de falar. Trazer Pablo e Arthur Souza. Eu prefiro Coutinho, meu irmão. Para trazer Pablo e Arthur Souza, para você ter como uma terceira opção, eu prefiro Coutinho, muito melhor. Pelo menos corre mais, pelo menos marca a pressão, coisa que o Arthur Souza nem consegue fazer. Taticamente, Coutinho poderia até funcionar melhor na marcação-pressão, porque ele é um cara que corre mais e consegue exercer melhor essa marcação-pressão do que o próprio Arthur Souza. Por incrível que pareça, não acho Pablo tão ruim, não. Para Pablo ser uma terceira opção, ok. Para Coutinho ser uma terceira opção, ok. Agora, Pablo chegou para ser reserva imediato, e Arthur Souza chegou para ser terceira opção. Meu Deus do céu. Aí a gente olha para trás na escalação, vou até trazer aqui em tela para vocês, mais uma vez a escalação do Sport. A gente olha para o setor defensivo, a mesma coisa. Estamos na 5ª rodada da Série A. E a gente continua com Chico improvisado na lateral esquerda. Filipinho estava aqui no elenco, mas a diretoria emprestou Filipinho. Everton estava aqui, tem contrato com o Sport, mas a diretoria preferiu emprestar Everton. E aí contrataram Matheus Alexandre por 9 milhões de reais. Hoje a gente não tem um lateral esquerdo no elenco, por decisão da diretoria. Que a gente poderia ter um Filipinho ali para quebrar galho, para ser uma terceira opção, para ser um ala, para fazer uma dobradinha. Taticamente funcionaria bem melhor, com 2 laterais ali pela esquerda. Porra, Barleta tá lesionado, sei lá, Leno Lobato tá lesionado, tá. Vamos colocar Filipinho que ele pode quebrar um galho ali de vez em quando. Não que vai ser o supra-sumo do universo, que vai ser o melhor em campo, mas que pode ajudar bem mais do que um jogador que não é da posição, que é o caso de Chico, que é zagueiro e não lateral esquerdo. E o Corinthians comeu Chico de coco ali. O jogo todinho do Corinthians foi em cima de Chico. Bola nas costas de Chico, bola nas costas de Chico. E André Romero estava comendo ele de coco. Léo Maná chegou por lá com facilidade. Memphis Depay também. Então, assim, complicado, cara. Aí eu vou ter que criticar também a diretoria. A zaga, João Silva e Lucas Cunha. Cara, que saudade de Marcelo Aju. Vocês sabem que eu não sou o maior fã de Marcelo Aju, o grande entusiasta de Marcelo Aju, que ele é um ótimo zagueiro assim para a Série A. Não sou entusiasta de Marcelo Aju. Mas quando a gente olha para o nosso banco, é Lucas Cunha, é Carlos Alberto. Aí tu fala, rapaz, que saudade de Marcelo Aju. Eu prefiro ver Marcelo Aju jogando esse tipo de jogo do que Lucas Cunha, do que Antônio Carlos. Não que Lucas Cunha foi o pior em campo, não. O pior em campo foi João Silva. Mas Lucas Cunha, na média, vem muito mal. Aparentemente, Marcelo Aju poderia ser bem mais útil. Eu sei que Marcelo Aju joga um pouco mais pelo setor direito da zaga, né? Mas poderia jogar até de primeiro volante também, como já jogou de lateral também em outros momentos. Então, seria mais importante, mais útil. Mas aí deve ser da diretoria também. E assim, cara, a decisão de Pepa, né? Já sabe que isso não ia funcionar, que a gente ia tomar gol. Foi meio lógico e óbvio isso, né? Só que piora, né, Pepa? Tu coloca esses jogadores aí em campo, Arthur Souza, aí Chico do lateral esquerdo, continua com a porcaria dos 3 volantes, que eu até gosto da ideia, mas não tá dando certo a ideia até o momento. O time tá mal organizado dentro de campo. Duqueiroz normalmente é uma peça nula. É só um jogador para correr, para encher espaço e só. Porque não é um cara que intercepta as jogadas que tem que interceptar, não é um cão de guarda, não faz um gol, não dá uma assistência, não chega forte na grande área, não faz nada, cara. É só um jogador a mais em campo que corre. Ele é um maratonista. Ele tá sendo quase que isso, um triatleta, corre pedalinado o jogo todo. Com um treinador mais decente, Duqueiroz vai ser mais útil. Mas a gente não tem um treinador decente, infelizmente. Barleta tava fazendo um ótimo jogo. Ele tira a Barleta. É um show assim à parte, tá, gente? Bom, vamos lá. Início de jogo. 25 minutos de jogo. Eu não me recordo, nos últimos 10 anos, de uma atuação tão apática, tão medíocre, tão sem vontade dos jogadores, tão ruim tecnicamente, tão desorganizado taticamente. Sim, foi um vareio de bola que ficou feio, ficou constrangedor para todo o torcedor do esporte. O que estava lá na Neoquímica Arena e o que estava assistindo de casa, no sofá, sentado na cadeira no sofá. Porque foi muito feio, cara. Aqueles primeiros 25 minutos foi assim, um pedido de demissão de jogadores. Os jogadores gritaram dentro do gramado, fora a Pepa. O recado ficou claro. Com 25 minutos de jogo, o time era uma zona. Eram erros infantis a todo momento. Erro de passe, um time sem vontade, sem alma. O Corinthians criando chances da forma que queria, pela direita, pela esquerda, por dentro.
todos os jogadores recebendo as bolas com a maior liberdade do mundo dentro da grande área. Não tinha ninguém para proteger a meia-lua, não tinha ninguém para proteger a zaga, não tinha ninguém para dar combate, nada, cara, nada funcionava. Aquele 0x0 até o minuto 25 é um 0x0 mentiroso, cara. Porque já era para estar uns 3-4 ali, pelo menos. É Barleta errando passe infantil, Arthur Souza perdendo dividida besta, fazendo pivô errado, entregando a bola pro Corinthians, fazendo a transição em velocidade, Yuri Alberto perdendo caminhão de gols, Depay perdendo gol, Angel Romero perdendo gol, bola na trave. Cara, sim, foi constrangedor, velho. Foi constrangedor os primeiros 25 minutos de jogo do Sport. E o Corinthians cansou, cara. O Corinthians criou e cansou. Era 9x0 em finalizações, tá, gente? Até o minuto 25. Vareio, amasso total. Era só questão de gol, questão de tempo o gol sair. E o Corinthians cansou. O Corinthians, porra, meu irmão, o gol não saiu ainda não, daqui a pouco a gente faz. Vamos dar uma relaxada. E o Sport foi melhorando. Foi melhorando. Sérgio Oliveira acerta uma finalização, a bola raspa a trave, ia ser um golaço de fora da grande área, a bola é na gaveta. Tem uma jogada em transição de Arthur Souza, que ele sofre uma falta de Félix Torres. Seria uma falta na meia-lua, cartão amarelo para Félix Torres, mas Daronco não deu a falta. E o Sport foi incomodando aos poucos. Teve uma bola na trave de Barleta no campo de ataque, que ele finaliza a bola de novo, caprichosamente pega na trave. Ele vive com a relação de amor com a trave, é impressionante. E o Sport foi melhorando, foi se impondo um pouco mais na partida, até fazer o primeiro gol. Inacreditavelmente, com o Sérgio Oliveira, o Sport abre o placar aos 44 minutos da etapa inicial. Quem tá melhor. À direita, Hereda recebe o passe, domina, solta ali para Duqueiroz dá em Sérgio Oliveira, que devolve em Hereda cruza para Sérgio Oliveira fazer 1x0 para o Sport aos 44 minutos do primeiro tempo. Mais uma vez, esse time sabe trocar bem passes. Por quê? Porque o time é qualificado, o time é bom, só que é mal treinado. Esse aqui é o problema. E aí Hereda, mais uma vez, sendo um dos destaques aí da partida do Sport no primeiro tempo, belíssimo cruzamento, um passe ali para Sérgio Oliveira fazer 1x0 para o Sport aos 44 minutos de jogo. Inacreditável, né? Pois bem, esse tipo de jogo a favor do Sport nunca acontece. É muito raro o Sport ganhar um jogo dessa forma, sendo amassado, achar um gol e vencer. É quase que impossível. E vinha o segundo tempo. No segundo tempo, mais uma vez, o jogo entrega de bandeja para Pepa. Pepa, ó, tu tá com a vitória, cara. Teu time não tá jogando nada, mas tu tá vencendo o jogo. Tu pode tentar promover algum tipo de alteração aqui. Ou de posicionamento, ou de alteração de peças mesmo. Tu poderia tirar Arthur Souza e colocar, sei lá, um Lenny Lobato ali improvisado, de falso 9. Poderia colocar mais um meia, um ponto. Meu irmão, te vira. Arthur Souza não poderia continuar mais em campo, porra. Tu poderia colocar até o próprio Paciência, sei lá, mas Arthur Souza não poderia continuar em campo. E tu deixou, tu foi passageiro do caos. Tu foi deixando o teu time se expor ao risco da ruína. Mas, por um acaso de destino, o Sport achou um gol. No segundo tempo, tu poderia colocar um Antônio Carlos na zaga, não que seria a salvação, mas que poderia tentar promover alguma alteração tática para não deixar o Corinthians continuar com aquele volume de jogo. Aí tu tira, sei lá, Arthur Souza e coloca um zagueiro, aí deixa a Barleta de falso 9 e bota um 5-4-1 retrancado ali e tenta fazer jogada em transição. Eu aposto que o Sport teria a maior probabilidade de segurar um empate. A vitória ou talvez, no máximo, só somar um ponto. Mas não, tu não faz nada. E com 10 segundos de jogo, 10 segundos, cara, o Sport já toma o gol. Vamos trazer aqui então lá para vocês o gol do Corinthians, tá, rapaziada? Velho, constrangedor, velho. Não durou muito tempo, não. A alegria de pobre dura pouco, né? É o que dizem? Pois bem. A alegria do torcedor do Sport ultimamente também tá durando pouco. Foi a primeira vez que a gente abriu o placar na partida nessa Série A, né? Normalmente a gente sofre os gols, né? E não abre o placar. Dessa vez, apesar da gente estar tomando varia de bola, a gente abre o placar na reta final do primeiro tempo. E a gente não consegue sustentar o empate. Quando a gente toma o gol, a gente não consegue virar. Quando a gente faz o gol, a gente não consegue sustentar. É esse trabalho de Pepa. Bom, olha o que é o time do Sport. Tem uma baderna em campo. Bate o centro, o Corinthians lança uma bola, Yuri Alberto desvia de cabeça. E ó, 1, 2, 3, 4, 5. Contra 2 aqui, basicamente. O Corinthians, Depay recebe o cruzamento e João Silva muito mal na partida. Eu não sei o que ele tentou fazer aqui, cara. Eu acho que ele perdeu a passada, sei lá que porcaria ele tentou fazer aqui. Tava correndo para trás quando a bola veio, mas um pouquinho mais para trás, de fato. Aí ele se estabanou ali, tentou dar uma cabeçada, um peixinho ali, só que era para ele tentar tirar com o pé.
Aí Depay cara a cara não ia desperdiçar, né? Porque Depay tem muita qualidade. Então você vê como o Sport é uma baderna. O zagueiro tá lá na frente, batendo cabeça com Sérgio Oliveira, que é o segundo volante. Chico, né, mal posicionado demais no lance. Rivera correndo muito atrás de Depay no lance também. E mais uma vez, velho, cruzamento, tinha Depay contra 3 jogadores. Pô. Depay recebe a bola livre. Isso aqui, óbvio, também foi uma falha individual de João Silva, que foi o pior jogador no primeiro tempo. E no segundo tempo também. Foi o pior jogador da partida. Aí, beleza. O Sport toma o primeiro gol. Tava claro que o Sport ia tomar a virada, era só questão de tempo. O que é que Pepa faz depois? Ele coloca Passos no lugar de Arthur Souza, Lucas Lima no lugar de Barleta. Sim, ele tirou Barleta, que era uma das poucas peças lúcidas no trio de ataque. Era o único que fazia algo do meio para frente, era Barleta. Pois bem, ele tirou Barleta e deixou o Carlos Alberto em campo. É um show à parte, as decisões de Pepa é para aplaudir de pé. Para aplaudir de pé, cara, as decisões do senhor Pepa. E aí, velho, as alterações não surtem efeito nenhum, sendo bem sincero. O Corinthians faz o 2-1, 10 minutos depois, 10 não, né? 18 minutos depois do primeiro gol e 10 minutos depois da... né? E mais uma vez, vamos lá, para o segundo gol do Corinthians. Cara, como esse time é mal organizado dentro de campo. Ó, jogada do Corinthians pela direita, pode perceber, os 2 gols saem pela direita, onde Chico estava. Ó, Chico aqui, ó, tomando vareio. A bola chega nas costas de Chico com o passe de Depay, ele recebe o passe de volta do Léo Maná e com muita liberdade faz o 2-1 pro Corinthians e basicamente o jogo aqui termina, tá, gente? Ó, pum, bola de Depay para Léo Maná e mais uma vez Depay recebe dentro da grande área, livre, leve, muito solto. Duqueiroz finge que tá marcando, né? Fica olhando a bola, Depay tá do lado dele e ele simplesmente abandona a marcação e João Silva mais uma vez desviando a bola para basicamente anular a chance de defesa de Kaique França, que estava inteiro na bola. Ele provavelmente faria a defesa, mas João Silva fez o favorzinho de colocar a bola para dentro do gol. 2-1 Corinthians. Aí acabou o jogo, né, gente? Aí acabou o jogo. O Corinthians conseguiu segurar bem o resultado. O Sport não faz nada. Nem vou me alongar mais no debate depois daqui, para o vídeo não ficar muito longo também. Depois ele ainda coloca Zé Lucas no lugar de Rivera. Até gostei da entrada de Zé Lucas, entrou bem no jogo, no meu ponto de vista, mas Atencio, que era uma peça que deveria entrar do meio para frente, que tem qualidade para tentar achar um chute, um passe, alguma coisa do meio para frente, tirar Sérgio Oliveira e colocar Atencio? Não. Coloca Ortiz no lugar de Sérgio Oliveira. Ortiz entra, não faz nada no jogo, como já era de se esperar. E é isso. É um treinador que simplesmente ele diminui o potencial de todos os jogadores no time. Todos. Ele diminui o potencial de todos. É isso, temos um bom time, mas treinador a gente não tem não. E diretoria, pelo visto, também não, porque são omícios. Já era para ter sido demitido há um tempo. Uma semana para o jogo do Fortaleza. Será que vão demitir ou vão deixar Pepa? Aguardar. Independente da decisão deles, eu vou criticar pesado. Vou criticar pesado. Se demitir, já era para ter sido demitido na quarta. Se não demitirem, vão esperar perder para o Fortaleza, para aí depois demitir a gente perder mais tempo. Independente do que eles fizerem, eles vão estar errados. Bom, abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Valeu, gente.